Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos retornando à nossa grande sala de aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus, do bairro da Pedreira. Tem como pastor Aladim Miranda. Estamos localizados ali na passagem D, número 126. E nesta manhã nós queremos saudar todos os irmãos, professores e alunos, obreiros, as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos irmãos da plenidade, a cada família que agora se reúne aqui no nosso bairro, no nosso estado, em todo este Brasil. Que Deus possa abençoar nesta manhã cada aluno, cada professor e cada participante que está conosco nesta plataforma, para juntos estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Convido você para orarmos pedindo a graça de Deus sobre cada um de nós nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e eterno Pai, nesta manhã, Senhor, estamos aqui, Senhor, para juntos, meu Senhor, estudarmos a Tua palavra, nesta grande sala de aula, meu Deus, espalhado em todo este Brasil. Vem abençoar, Senhor, esta cidade, vem abençoar, meu Deus, cada família, em especial, meu Pai, a família do Templo da Bênção. Deus querido e eterno, peço a Tua graça sobre as nossas crianças, sobre os nossos adolescentes, sobre os nossos jovens, meu Deus, sobre cada obreiro, sobre os nossos irmãos e irmãs que compõem a plenidade. Deus, e assim, meu Deus querido, abençoa nossas famílias, que a Tua graça seja sobre cada um de nós. Assim oramos, agradecido por esta grande e abençoada oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos alunos, professores, nós vamos nesta manhã iniciarmos um culto dominical, e para isso convidamos a todos para nós cantarmos um hino como sugestão do nosso comentarista, o hino de número 169 da nossa harpa cristã. Você que tem o exemplar da harpa cristã, você pode abrir no número 169. Vamos juntos louvar o nome do Senhor. Ó Jesus me ama. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, bem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Ó, porque Jesus me ama, posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, porque
Jesus me ama. Nesta manhã nós estaremos estudando mais uma vez nossas lições da nossa escola bíblica dominical. Hoje a lição de número 8, Israel, o povo de Deus. Então nós estudamos até a lição de número 7, falando do contexto geral, do plano de salvação, sobre a graça de Deus, sobre a conversão, o momento que nós nos convertemos a Cristo, falando da justificação, da regeneração, da redenção, da santificação e da glorificação. Então o apóstolo Paulo, do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, da qual estamos estudando nesse segundo trimestre, ele trata sobre isso, quando ele escreve aos Romanos, falando do plano redentor da salvação, Deus como justo e como um justificador que preparou esse plano precioso através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, para nos alcançar com a plena salvação através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Então fomos alcançados pela graça, nos convertemos a Cristo, fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, pela sua morte na cruz do Calvário, fomos alcançados pelo Espírito Santo no processo da regeneração, da mudança de natureza, passando pela santificação. E esse é o momento, a fase em que a igreja está, a fase da santificação, que a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus, e esperando então a redenção, que é o arrebatamento da igreja, redenção ao resgate, que pode acontecer individualmente, mas também tem uma promessa de acontecer uma coletividade, toda a igreja sendo arrebatada. E por último, a glorificação, quando estaremos nos braços de Deus. Esse foi o propósito de Deus, preparar esse plano de salvação. Então o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos e registra isso, do capítulo 1 até o capítulo 8. E hoje, queridos alunos e professores, nós estaremos passando para uma outra fase da nossa lição, que ele vai tratar sobre o povo de Israel nesse contexto da salvação. Em que momento a salvação alcança Israel? Nós fomos alcançados pela graça, como Cordeiro de Cristo, mas o plano de salvação é também para a nação de Israel. Foi o propósito. A propósito, Jesus Cristo, ele veio da nação de Israel, da semente abraâmica. Então, nesse contexto, o apóstolo Paulo, ele separa esse momento para registrar, para escrever essa carta aos Romanos. Então ele escreve do capítulo 9 até o capítulo de número 16. Paulo, ele vai escrever sobre a situação da eleição de Israel. Então nos próximos 3 domingos, hoje e os 2 domingos para frente, vamos tratar desse assunto, no contexto de Israel, dentro do plano de salvação. O apóstolo Paulo, ele escreve sobre isso, vai falar da presente rejeição de Israel, no momento em que o próprio povo judeu crucificou a Cristo na cruz do Calvário. Então foi uma rejeição ao Evangelho. E também nessa carta ele vai falar dessa futura salvação para Israel. Paulo, ele aconselha os membros da igreja, que são os judeus, os membros da igreja, judeus e gentios, a viver o Evangelho, para que haja paz e união na igreja. Ele, nesses capítulos, do 9 ao 16, ele vai pedir aos santos da igreja que continue a guardar os mandamentos. Então, o mandamento é a lei. Então, Deus como justo, mas também ele vai ressaltar o plano de salvação com uma graça soberana, tão somente para Israel, como também para nós, como igreja. Então, a partir desse domingo, vamos apresentar para os irmãos um outro ponto da carta de Paulo aos Romanos, especificamente falando da eleição de Israel. Você pode então tomar a sua revista, você que está nos acompanhando durante todo esse trimestre. Hoje a lição de número 8, Israel, o povo de Deus, é o tema. E o texto áureo nos diz assim: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência aos filhos da promessa. Romanos capítulo 9, versículo 8. E tem como verdade prática o seguinte: o que conta na vida
é a nossa união com Cristo. Não? Por que o comentarista ele traz esta verdade prática? O que levou ele a escrever isso aqui? Quando ele fala o que conta na vida é a nossa união em Cristo. Acontece, queridos alunos, que há muita preocupação. Por que Deus ainda ama Israel? Por que Deus ainda escolheu Israel? Se foram a semente dele que crucificou, que rejeitou o Evangelho. Então, há muito questionamento sobre isto. Muitas pessoas preocupadas com essa questão. Por que Deus não destrói Israel? Queridos irmãos e alunos, Israel é o povo escolhido de Deus. A propósito, Israel é o relógio escatológico de Deus. Então, o foco do momento escatológico está em Israel. Nós, como igreja, nós entramos por conta da graça do Senhor nesse contexto. Então, nós estaremos nas próximas 3 lições traçando alguns pormenores sobre isto. A nossa leitura bíblica encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, como já falamos, e nós vamos ler 18 versículos para que nós possamos nos ambientar sobre esse outro tópico, esse outro ambiente da nossa lição, uma nova página que sai um pouco da questão do plano de salvação, falando da graça, redenção, glorificação, santificação, regeneração que tratamos no domingo passado. Então é importante que nós façamos essa leitura para entendermos o texto e o contexto em que o apóstolo Paulo ele vai separar esse momento para deixar isso bem claro à igreja que estava lá, que era composta de judeus e de gentios. Vamos então, você pode tomar a sua Bíblia ou a sua mídia que você tem em mãos e nos acompanhe. Romanos capítulo 9, a perícope desse primeiro ponto fala que Paulo e a incredulidade dos judeus. Diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, na minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertencentes à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas. Também deles descendente o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos nós. Deus bendito para todos sempre. Amém. E aí ele fala no segundo ponto aqui, a rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus. Versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Israel será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, nessa próximo tópico, o versículo 14 vai tratar da rejeição de Israel, que a rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouve ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouve ter compaixão. Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó:
Por isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então aqui está a resposta para a questão que colocamos no início, a preocupação que alguns têm, por que Deus ainda tem um plano de salvação, resgate para Israel, por que Israel continua sendo o povo de Deus, mesmo tendo rejeitado a Cristo. Então aqui está a resposta, por conta da grande e infinita misericórdia de Deus, que são os tópicos que nós vamos transcorrer durante esta aula, que Deus, o primeiro tratando de Deus e o seu povo, qual é a relação de Deus com o povo de Israel. No segundo tópico, falando da ira e da misericórdia de Deus. Então, primeiro, ele é justo, como nós já tratamos em algumas lições passadas, ele é justo porque ele não pode rejeitar a lei, mas também ele é justificador porque ele preparou um plano de salvação, um plano de redenção, um plano de resgate, para que todos quantos crerem em Cristo Jesus, seja judeus, né, seja gentios, né, aquele que crê, como o apóstolo João ele fala, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo? E o apóstolo Paulo, ele escreve ao Filipenses que Deus exaltou o nome de Jesus soberanamente para que o nome dele se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. Então, no tópico número 2 da nossa lição, nós vamos falar sobre a ira, Deus como Deus justo, mas também sobre a sua misericórdia. E no terceiro tópico, fala então de Israel, a relação de Israel com o Evangelho. Então, vamos juntos na introdução. Diz assim: se não há nada que possa nos separar do amor de Deus, como ficou a situação do povo de Israel, a qual Paulo pertencia, porque ele era judeu e um cidadão romano também? Será que a promessa de Deus falhou pelo fato de Israel haver separado de Cristo? Será que Deus foi injusto, aceitando os gentios como seu povo, esquecendo os judeus? Paulo responde que as promessas de Deus não falhou e que Deus não é injusto. E aí então nós vamos ver explicação de Paulo nos próximos tópicos. Primeiro aqui, Deus e o seu povo, a tristeza, né, pelos judeus, né? Paulo começou este capítulo escrevendo sobre uma verdade. O seu objetivo era para que não pensasse que ele era hipócrita. Então, logo no capítulo 9, versículo número 1, ele fala: digo na verdade, não minto, né, testemunhando comigo no espírito, na minha própria consciência. Então estava falando com propriedade daquilo que ele estava escrevendo. A verdade é que ele queria afirmar que tinha uma tristeza profunda e uma contínua dor no coração pelos que não estavam em Cristo, entre os quais incluía os judeus, seus irmãos na carne. Então nós estudamos na lição passada, queridos alunos, que é preciso estar em Cristo Jesus para que a graça de Deus possa nos alcançar. Então Paulo, por ele saber essa verdade, isso inquietava o coração dele. Ele, como um judeu, ele ficou preocupado daqueles judeus que não estavam em Cristo. Então, ele escreve aos irmãos que estão em Roma. Daqui nós vamos ver como esses irmãos estavam em Roma, por que tinha já uma igreja em Roma. E a palavra de Deus vai trazer alguns promenores sobre isso. Mas antes, eu quero trazer alguns irmãos algum comentário e ambientar para os próximas aulas sobre a situação de Israel. Então, do capítulo 9 ao 11, Paulo ele trata da eleição de Israel no passado, da sua rejeição ao evangelho presente e da sua salvação futura, né? Então, esses 3 capítulos, né, 9, 10 e 11, foram escritos para responder às perguntas que os crentes judaicos faziam da seguinte maneira: como as promessas de Deus a Abraão e à nação de Israel poderiam continuar válidas, quando a nação de Israel como um todo não parece ter parte do evangelho, por eles terem rejeitado a Cristo. Então vamos tratar sobre isso, e há pelo menos
três elementos distintos sobre isso. Então, o primeiro, do capítulo 9, é o exame da eleição de Israel no passado. O segundo é uma análise da rejeição de Israel pelo Evangelho, o seu erro a não voltar-se para Cristo. E o terceiro, Paulo, ele vai explicar, então, já no capítulo 11, a rejeição de Israel. Ele vai dizer que é apenas parcial e temporária. Por que ele vai falar sobre isso nos capítulos 9, 10 e 11? E no capítulo 11, ele diz que essa rejeição é temporária. Porque, de alguma forma, no futuro, Israel vai voltar-se para Deus, né? Então, dentro do contexto escatológico, haverá um momento em que Israel ele vai clamar a Deus, e aí, num outro momento, vamos estudar sobre isso, e nós, no tempo da bênção, já estudamos sobre escatologia, todo o processo, sabemos que há um momento em que haverá um resgate para Israel especificamente. Então, por isso que a preocupação de alguns, porque que Deus ainda preparou esse plano, e nesta manhã nós queremos deixar aqui por conta da sua grande e infinita misericórdia. Então, vamos glorificar a Deus, porque fomos alcançados, nós entramos, como eu digo sempre aos meus alunos, nós entramos de carona nesse contexto, aproveitando a graça de Deus. Pela graça sois salvos, como estamos passando para os irmãos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nenhum de nós era merecedor dessa dádiva. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. A salvação de Israel passou por nós e nós abraçamos, confessamos a Cristo, acreditamos nessa verdade. Aceitamos a palavra, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E há judeus que já se converteram a Cristo, e estes já foram alcançados pela graça. Então eles conseguem ter a bênção completa, conseguem entender o processo do plano de Deus para a nação de Israel. Nosso comentarista ele vai traçar alguns tópicos sobre isso, aqui no subtópico número 2 da nossa lição, quando ele trata que Deus é fiel. Do item 1, então a relação entre Deus e o seu povo. Primeiro, a tristeza pelos judeus. O apóstolo Paulo teve essa tristeza porque eles estavam perdendo essa oportunidade de ser mais abençoado. E isso é algo que nós precisamos também ter em nosso coração. Quantas pessoas estão próximas de nós que até já perderam a sua vida, saíram deste mundo sem ter alcançado a salvação? Amigos, parentes nossos. E nós conhecemos esta graça. É esse mesmo sentimento de tristeza que o apóstolo Paulo ele relata aqui no versículo 1 do capítulo 9. Ele estava triste por conta que boa parte dos judeus não estavam entendendo esse plano de salvação. Por isso ele vai escrever então a igreja que ali está sobre esse tópico. Diz aqui o subtópico número 2, que Deus é fiel. Então no versículo 3 do capítulo 9, aí eu vou reler com os irmãos aqui. Olha o que ele diz. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, porque ele era um judeu. Então nesse versículo 3, o apóstolo Paulo afirmou que ele estava disposto a ser considerado anátema, quer dizer, um amaldiçoado por causa da sua fé. Um homem separado de Cristo simplesmente por amor aos judeus. E no versículo 4 e 5, ele vai trazer que Israel tem 6 motivos para ser um povo escolhido por Deus, um povo de Deus. Diz aqui o versículo 4 e 5. São israelitas, pertencentes à adoção e também da glória, que é a primeira bênção, da aliança. Foi uma aliança que Deus fez com Abraão. Olha, Abraão, sobre ti serão benditas todas as famílias da terra. A semente de Abraão chegou até Cristo Jesus, queridos irmãos. E através de Cristo Jesus, eu e você fomos alcançados dentro desse plano de salvação. Então Israel, o propósito de Deus manter, ele vai falar aqui dos patriarcas. Veja aqui, as alianças, a legislação, que é a lei, que é a palavra, o culto, as promessas, deles são os patriarcas. Então o patriarca Abraão, da semente de Abraão, nasceu, foi conservado as famílias, para que nascesse Jesus Cristo, e através de Jesus,
A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através de Jesus Cristo, eu e você fomos alcançados por essa graça salvadora. Mas não esqueçamos que isso foi um plano de Deus de salvação desde a semente de Abraão, desde Israel. Por isso Israel é um povo escolhido de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele traz aqui que no versículo 4 e 5 do capítulo 9, ele fala dos sextuplos privilégios de Israel: a adoção, a glória, os concertos, a lei, as promessas e os patriarcas. E dos patriarcas, então, nasceu Jesus Cristo. Além do mais, foi desse povo, diz o comentarista, o privilegiado que nasceu Messias, um povo escolhido de Deus, que nasceu Jesus Cristo. Contudo, como as promessas de Deus a Abraão e a nação de Israel não pareciam fazer parte de Israel, na visão dos judeus. Então, do capítulo 9 até o 11, Paulo ele vai argumentar sobre isto, e nós vamos estudar nesses próximos domingos. Na verdade, o plano de Deus não falhou. Escute bem, concernente a Israel. Os considerados verdadeiros israelitas eram de fato os filhos da promessa, e assim foi em toda a história do povo de Deus. Ele vai então tratar aqui do versículo 3 até o 7 sobre isto. Diz aqui o versículo 7: nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, né? Porque, e aí mais à frente, Deus ele vai agir com justiça. E quem são os filhos da promessa? Os filhos da promessa são os compostos pela igreja, que somos nós, eu e você, e dos judeus crentes em Cristo Jesus. E esses são os filhos da promessa. Então, o apóstolo Paulo ele explica, quando Deus prometeu a Abraão a descendência dele sobre uma bênção: olha, sobre ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele estava pensando na semente que ia nascer Jesus Cristo. Não estava falando de toda ela, mas de uma seleta descendência que Paulo chamou dos filhos da promessa. Portanto, não houve falha. Deus não esqueceu Israel. A promessa continuou sendo como sempre foi. Os filhos de Deus foram por ele eleitos de maneira soberana, como Abraão, como Isaac e como Jacó. E aí segue toda a geração até chegar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você abre o Evangelho de Mateus, primeira coisa, Mateus vai apresentar Jesus Cristo como o rei, né? Ele vai trazer a genealogia de Jesus Cristo. Então, em Mateus, capítulo 1, você vai ter logo a genealogia de Jesus Cristo. Ele vai falar de todas as gerações. Diz assim, versículo 1: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quem era Abraão? Pertencente à nação de Israel. E no versículo 17 de Mateus diz assim: de sorte que todas as gerações, de Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, mais 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo. Então você observa, queridos irmãos, que a promessa de Deus não falhou. Israel faz parte do contexto e do plano redentor de salvação, porque através da semente de Israel, de Abraão, começando de Abraão, até Jesus Cristo. Que bênção! Deus tem esse plano. Esse plano nos alcançou também. Quando você crê na pessoa de Jesus Cristo, você foi abraçado por Ele, passa a ser, daqui a pouco vamos falar sobre isso, alcançado pela promessa e passa a ser co-herdeiro de Cristo Jesus. No final da lição vamos trazer um pouco disso para nós. Então Deus ele já agiu com justiça. O tópico número 2, então, ele vai tratar sobre a ira, você pode acompanhar na revista, e a misericórdia de Deus. Então você já sabe da relação entre Deus e o seu povo. Não pode haver dúvida que Deus ama Israel, que Israel é o povo escolhido, que através de Israel veio a semente de Davi, e através de Davi nasceu a pessoa de Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo eu e você podemos nascer de novo como uma nova criatura, como nós falamos
nas lições passadas, o encontro que Jesus Cristo teve com Nicodemos. Olha, Nicodemos, há uma necessidade de nascer de novo. Ou seja, passamos a ter uma nova experiência, uma nova atitude através da pessoa de Jesus Cristo, que eu e você abraçamos, crendo então nesse plano redentor de salvação. Então, há uma relação, um contexto positivo entre Deus e o seu povo, falando especificamente do povo de Israel. O tópico número 12, então, ele vai falar da ira e da misericórdia de Deus. Então, da ira porque Deus é justo, e da misericórdia porque Ele é justificador. Ele é justo porque a lei, que é a palavra de Deus, ela não pode ser deixada de lado. E Ele é justificador porque Ele preparou um plano redentor de salvação para mim e para você. Então, subtópico número 1 do item 2. Nós somos dependentes do Criador. Um questionador poderia dizer que a conclusão de Paulo levaria ao fatalismo. Paulo, contudo, não ofereceu uma resposta analítica, mas repreendeu o tal questionador por uma conclusão absurda. Diz assim: se um oleiro pode fazer o que quiser com os seus vasos, ou seja, se o oleiro achar que aquele vaso não está bom, ele vai quebrar e fazer de novo. Certamente, Deus pode fazer o que quiser com os seus servos. É por isso que o homem não pode questionar a Deus. Mais à frente, e aí vai tratar da misericórdia de Deus. Item número 2 do subtópico 2, da paciência de Deus. Então, no capítulo 9, do versículo 22, do que estamos estudando nesta manhã, o apóstolo Paulo ele vai trazer que Deus é paciente em relação a Israel. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparado para a perdição. Então, foi assim que Deus procedeu. Ele quis demonstrar sua ira e deixar bem patente o seu poder. Desta forma, suportou com muita paciência os que, por seus feitos, mereciam ser castigados e destruídos. Então, quando eles crucificaram a Cristo, talvez alguém ia pensar, então Deus vai destruir agora Israel porque crucificou o seu filho. Pelo contrário, a longanimidade, a misericórdia de Deus, sobressaiu sobre a sua ira. Então, seguindo aqui, mas ele também forma vasos de misericórdia. A felicidade derramada sobre os remanescentes salvos é o fruto da misericórdia de Deus, não pelo próprio mérito do homem, como nós falamos, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O item número 3 do subtópico 2, que trata da ira e agora da misericórdia. Misericórdia por Israel. Deus também quis mostrar como é grande a glória que ele derramou sobre os remanescentes. Romanos capítulo 9, versículo 23 a 29, você pode consultar mais tarde. Os vasos de misericórdia são os que formam Israel espiritual de Deus. Trata-se de vasos que Deus chamou não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Deus falou pelo profeta Oséias, capítulo 2, versículo 23, que tinha a intenção de restaurar o seu povo. Paulo citou também Isaías, capítulo 10, versículo 22 e 23, e percebeu que todas as cidades onde pregava, embora procurasse primeiro os judeus, apenas alguns aceitavam o evangelho. E isso até hoje, alguns judeus aceitaram a salvação, ou aceitam a salvação através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, através da graça de Deus derramada. Por fim, o apóstolo Paulo, ele registra no versículo 29 do capítulo 9, diz assim: como Isaías disse, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Então você vê aí, com todo esse contexto da rejeição de Israel, mas se o remanescente de Israel não tivesse permanecido, não teria a semente de Jesus Cristo, e em consequência não poderíamos ser alcançados pela salvação.
Seremos mais perdidos do que éramos. Então o apóstolo Paulo, ele reconhecendo que o remanescente de Israel foi preservado por Deus por um ato, simplesmente, queridos alunos, por um ato de misericórdia divina, para que o povo de Israel não fosse dizimado, ou seja, desarraigado da terra, preservado. Até hoje, a nação de Israel, quando nós estudamos a geografia bíblica, nós percebemos ali que a nação de Israel, o formato geográfico dela, ela continua, né, no seu mesmo contexto, apesar que algumas partes delas têm outro domínio, porque há um propósito de Deus desta terra ser devolvida integralmente para o povo de Israel e o Senhor poder reinar sobre este povo. Isso, no momento escatológico, vai acontecer, mas não é o contexto da nossa lição. Só para você saber que há um propósito de Deus, e isso ele deixou registrado quando nós encontramos em 2 Crônicas, capítulo de número 7, você pode pegar um papel para anotar, ou até já está gravado na sua mente. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter nos seus maus caminhos, está falando de Israel, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então há um propósito de Deus sobre a nação de Israel, e quando há vários pontos na Bíblia que Deus vai destacar o modo como ele pretende preservar Israel. Quando nós estudamos sobre o vale de ossos secos, Ezequiel, capítulo de número 37, não vou ler aqui, mas só a última parte, o vale de ossos secos, ele vai falar sobre a restauração de Israel, uma restauração nacional, né? Diz assim, versículo 11 do capítulo 37 de Ezequiel: então me disse o filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz, os nossos ossos se secaram, a nossa esperança pereceu, estamos exterminados. Versículo 12, portanto profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor, eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, ela está bem claro nas suas letras, que a terra de Israel é propriedade de Deus, é território de Deus, está sendo cuidado por Deus. Há um propósito de Deus em conservar esse povo, em conservar essa terra. Escatologicamente haverá uma restauração, uma salvação específica para eles. Nós como igreja, já falamos isso aos nossos alunos, a nossa preocupação não é focar Israel. Nosso foco é o arrebatamento da igreja. Falamos isso no estudo escatológico. O nosso foco não é preocupar com a salvação de Israel. Salvação, Israel já tem um plano, um propósito de Deus para ele. Eu e você, como igreja, temos que nos preocupar com a próxima fase, que é o arrebatamento da igreja. Queridos irmãos, continuando, e alunos, o último tópico desta manhã, a relação de Israel com o Evangelho. Então falamos sobre a relação de Deus com o seu povo, falamos da situação da ira de Deus, dele como um Deus justo, mas também da sua misericórdia como um justificador, quando preparou um plano redentor de salvação através de Jesus Cristo. E agora vamos tratar sobre a relação de Israel com o Evangelho, que era o propósito de Paulo escrever isso para a igreja que estava ali em Roma, composta de gentios e judeus. Diz aqui o subtópico número 1 do item 3. No versículo 30 do capítulo 9, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. Paulo fez a pergunta e ele mesmo respondeu. Os gentios não buscavam a justificação, os gentios que não buscavam a justificação foram justificados mediante a fé. Em contraste, o povo judeu, na sua maioria, procurava ser salvo por meio das suas ações, ou seja, somente das suas obras, e não por meio da sua fé, por meio do seu dogma, por meio do seu momento religioso.
E Jesus Cristo veio quebrar esse paradigma. E quando ele encontra com Nicodemos, já estudamos nas lições passadas, quando o próprio Nicodemos foi a Jesus, porque ele tinha esse questionamento, ele tinha essa dúvida, e Jesus respondeu para ele, disse, olha Nicodemos, aquele que não nascer da água, que é a palavra, mas também do Espírito, ou seja, da regeneração, não pode entrar no reino de Deus. Então isso é condição sine qua non, uma coisa vai depender da outra. Continuando aqui, os gentios estavam alienados sobre a justiça, eles de fato não a seguiram, aqueles que não buscavam a Deus o encontraram. Assim o Senhor tem prazer em dispensar a graça em forma de soberania e de domínio absoluto. Eles alcançaram a justiça pela fé, abraçando sinceramente a Cristo e crendo nele. Quando o apóstolo João, ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, quando ele fala, aquele que crê em Jesus Cristo vence o mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê na pessoa de Jesus Cristo? Parafraseando o que João escreve. Então eles alcançaram a justiça pela fé, abraçando sinceramente a Cristo e crendo nele. O simples fato de crer na pessoa de Jesus Cristo abre a porta da graça, da salvação para nós. Os judeus estavam há muito tempo em vão procurando o Messias, mas rejeitado. No momento que Messias apareceu, que Jesus Cristo apareceu, o Messias, né, era o nome hebraico que os judeus conheciam. Mas no momento que Cristo apareceu, eles crucificaram ele. Não estavam atentos para quem estava perto dele. Então, a pedra no qual os judeus tropeçaram era Jesus. Queridos, eu quero abrir um parênteses aqui nesta manhã e dizer que Jesus Cristo, a porta da graça ele está aberta, está bem perto de você. Quantas vezes você já ouviu a palavra do Senhor? Quantas vezes você já foi alcançado pelos milagres de Deus na sua vida? Quantas vezes alguém já orou por você e você já recebeu a bênção da cura ou alguma bênção material? Mas não é só isso que Deus quer para nós, não. O objetivo de Deus de curar, de Deus de abençoar, de Deus de trazer para próximo dele, de Deus colocar pessoas que conhecem a Deus mais profundo perto de você, perto da sua casa, é para que a salvação possa ser alcançada por você. Mas há uma necessidade de você decidir, nós decidimos por Cristo Jesus, confessarmos o nome dele. Jesus Cristo deixou escrito em João 1,14 que da seguinte fato, eu sou o caminho, a verdade que estamos falando para você e a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por ele, a não ser por mim. Há uma necessidade de confessar o nome de Jesus Cristo. Nesta manhã aproveite a oportunidade para entregar a sua vida a Deus, sinceramente, não deixar que essa oportunidade passe como passou para os judeus, apesar de eles terem um plano específico. Mas eles rejeitaram. Olha, a pedra no qual os judeus tropeçaram era Jesus. Eles não creram no Messias. Ainda hoje algumas pessoas tropeçam em Cristo, porque a salvação é pela fé. E isto não faz qualquer sentido para essas pessoas. Qual é o sentido que Cristo tem sido para você, tem feito para você? O Evangelho é plano de salvação. Romanos capítulo 9, versículo 30 e 33, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso. Os judeus estavam perto dele, mas não fazia sentido Cristo para eles. Tanto que eles o crucificaram. E aí Paulo, do capítulo 9 ao capítulo 11, ele vai orar pelo povo de Israel. O apóstolo Paulo ele vai se debruçar nesse propósito. A ênfase está no propósito de Deus na eleição de Israel. No capítulo 10, por sua vez, ele enfatiza os fatores humanos, a necessidade de compreenderem a proclamação do Evangelho e uma resposta de fé. Paulo, após discorrer da incredulidade dos israelitas, manifestou a sua própria esperança de que eles viessem a ouvir o Evangelho e a crer nele. Nós estamos insistindo sobre esse plano de salvação. Nós estamos falando, a igreja está continuando a pregar a palavra. Poderíamos estar com as portas fechadas. Fisicamente estamos, mas a palavra de Deus não está presa. Nós estamos usando as plataformas para que a palavra de Deus possa alcançar a sua vida. E logo, logo, nós estamos crendo que vamos retornar para estar mais próximos nos nossos templos, esperando você
Porque o plano de salvação ainda é real. Enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja, haverá então um movimento, um grande avivamento, e aproveite a oportunidade para abraçar Cristo. Quando retornarmos, nós estamos aguardando você. Tudo isso que se passou foi uma experiência para que você pudesse reconhecer a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, de que Ele é soberano, de que Ele está sob o controle de tudo, da nossa vida, da nossa saúde, da nossa família. E louvamos a Deus porque tudo isso vai passar, porque está no controle de Deus. Continuando, a conclusão lógica do capítulo 9 é que Israel estava sobre a ira divina. O desejo mais profundo de Paulo e a sua oração era que Israel pudesse ser justificado e salvo da ira de Deus. Isso se verifica pelo fato de que Paulo elevou a Deus uma prece que confirma essa esperança da divina graça. Como o apóstolo Paulo, e aí ele concita cada um de nós, e nós estamos passando isso para você, aluno, nós devemos orar a fim de que todos os judeus possam ser salvos, e carinhosamente, em particular, com eles, as boas novas de salvação possam alcançar cada um mediante a fé em Jesus Cristo. E aí o item número 3 fica para dever de casa, quando os judeus rejeitam a graça do Senhor sobre a sua vida. Eu quero, antes de concluir, trazer aos irmãos e lembrar que esta promessa, como falei no início, alcançou a cada um de nós e nos deixou o privilégio de sermos cordeiros de Cristo Jesus. Que privilégio! O Senhor nos alcançou a essência da salvação. Desde o começo até sua culminância é a comunhão de cada um de nós com Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Esse relacionamento, ele começa quando cada um de nós se une a Cristo na sua morte e recebe o perdão dos nossos pecados. Cada um de nós também, unidos a Cristo, como resultado, tornamos-nos co-participantes da natureza divina, do plano divino. E esta união chega ao ápice quando cada crente for unido em Cristo e a sua exaltação, tornando-se como co-herdeiro no reino do poder e da glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele registra esse contexto, quando ele escreve, voltando um pouco a Romanos, capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, e com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Tiago, capítulo 2, versículo 5. Os herdeiros do reino de Deus que ele prometeu aos que amam. E por último, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Por desta maneira é que vós será amplamente suprida a entrada no reino de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, nós encerramos nesta manhã falando de Israel como povo de Deus. Vamos continuar nesse assunto nos próximos 2 domingos, não esquecendo que nós fomos alcançados por meio dessa nação, porque dela veio Jesus Cristo, e por nós crermos em Jesus Cristo, passamos a ser cordeiro de Jesus Cristo, fomos alcançados também por esse plano de salvação. Que Deus possa abençoar cada aluno, Deus possa abençoar cada professor. Eu convido você, hoje às 18 horas, nós estaremos nessa mesma plataforma com o nosso pastor Aladim Miranda, para celebrarmos junto o nosso culto de celebração. Eu convido você a reunir a sua família, a ligar para os seus amigos e dizer para que uma bênção está bem próxima, não só nesta manhã, mas também à noite, e vamos estar orando para que em breve nós possamos estar juntos no nosso templo da bênção para celebrar o nome do Senhor num grande culto de ação de graça, numa grande escola dominical. E eu quero abraçar cada aluno, as minhas crianças, os meus adolescentes, os jovens, cada obreiro, os irmãos da plenidade e cada um dos irmãos que fazem parte dessa nossa escola bíblica dominical. Vamos orar nesta manhã. Você que necessita de oração, aí onde você está, você pode curvar a sua fronte, você pode dobrar o seu joelho. Fique à vontade e vamos estar orando ao Senhor nosso Deus. Se alguém está enfermo, coloque a mão sobre a sua enfermidade e nós vamos orar aqui pedindo que a bênção da saúde alcance também a sua casa. Querido Deus e eterno Pai, nesta manhã, Senhor, quero deixar a tua palavra
aqui ensinada, Senhor, sobre cada casa desta grande sala de aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Deus abençoa cada um dos irmãos, cada um dos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando aqui em Belém do Pará, em todo o interior do estado, Senhor, em todo este Brasil. Deus querido, em especial cada um dos irmãos do nosso templo da bênção, abençoa, meu Pai querido, na pessoa do seu pastor Ladimir, os pastores auxiliares, que tu possa conceder a tua graça neste domingo sobre cada um de nós. Pai querido, recebe nosso louvor. Alguém que nesta manhã, Senhor, está enfermo, Deus aí com sua mão em cima da enfermidade, nós repreendemos todo o mal, Senhor, que a bênção da saúde possa estar sobre esta vida. Deus eterno, alguém que está te aceitando como Senhor e Salvador, meu Pai, que possa ser alcançado por esse plano de salvação e pela tua graça. Alguém que está se reconciliando, Senhor, que a paz que excede todo entendimento possa estar sobre este coração. E assim abençoa esta cidade, abençoa esse estado, abençoa este Brasil, repreendendo, Senhor, todo o mal que assola esta nação. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo que a paz esteja, Senhor, sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, sobre o bairro da Pedreira, sobre o templo da bênção. Deus eterno, assim oramos sobre cada família, a tua graça pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos impetrar a bênção apostólica. Levante a palma de suas mãos aí onde você está. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja com cada um dos irmãos. Aquele que crê e recebe, diga amém. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Templo da bênção, 23 anos. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Deus abençoe os irmãos. Tenham um bom domingo em Cristo Jesus.